refletimos sobre a revelação de Deus. Nosso Senhor, vendo a limitação da nossa inteligência para conhecê-lo, Ele mesmo quis tomar a iniciativa de revelar-se a nós, de nos mostrar quem Ele é. Mas como é que essa revelação que Deus realizou chegou até nós? É um questionamento. Como é que nós temos acesso a essa revelação de Deus e podemos ter o conhecimento correto de Deus e não nos desviar para mensagens falsas? Santo Irineu, que foi um bispo, doutor da igreja lá do século II da nossa era, Santo Irineu, para vocês verem só, ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo São João. Então ele está lá pertinho dos apóstolos. Ele dizia na sua época já: porque é com essa igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, devem concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Então Santo Irineu fala que a principal igreja ou diocese que conservou a tradição apostólica é a igreja de Roma, porque ali é a igreja fundada por Pedro, o primeiro papa deixado pessoalmente pelo próprio Cristo. Por isso que todos os cristãos espalhados pelo mundo, para pertencerem à igreja de Cristo e conhecerem a verdade de Cristo, têm que concordar com o bispo de Roma, que é o Santo Padre, o Papa. Eu acho que todo mundo está acompanhando agora esses dias, o Papa está visitando o Iraque, não é? É a primeira vez que um Papa vai ao Iraque. E a gente vê, não é, como o Papa tem esse papel de unir os cristãos, inclusive de entrar em diálogo de paz com os não cristãos, como está fazendo lá com os muçulmanos. Então, ou seja, aquilo que Jesus confiou aos apóstolos, os apóstolos transmitiram pela sua pregação e pelos seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo a todas as gerações, e isso vai continuar acontecendo até o fim do mundo, quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, ou seja, de onde vem a nossa religião? Vem de Nosso Senhor. Jesus, ele é o Filho de Deus feito homem. A gente chama isso de fato cristão. O cristianismo não é uma teoria, uma invenção, não. É um acontecimento. Apareceu um homem lá naquela região da Palestina e disse que ele era Deus. Só que ele não só falou que ele era Deus, esse homem chama-se Jesus, mas ele fez um monte de milagres para provar isso, e ele fez uma promessa: olha, vão me matar, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Uma coisa inaudita, nunca ninguém nesse mundo devolveu a vida para si mesmo. E ele cumpriu a promessa. Então ele não só falou que ele era Deus, mas ele provou que ele era Deus. E ele disse que ia fundar uma igreja. Ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. E confiou a essa igreja a autoridade de 12 apóstolos, a quem ele entregou o seu ensinamento. Então, portanto, é através dessa tradição. A palavra traditio vem de tradere em latim. Tradere é transmitir, entregar, passar para frente. O que nós recebemos então? A pregação. Jesus falou com os apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Quem vos escuta é a mim que escuta. Quem vos despreza é a mim que despreza. Então os apóstolos partiram pelo mundo, pregaram o evangelho. E alguns apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, colocaram por escrito a vida de Jesus, que são os 4 evangelhos, e também escreveram para as comunidades cristãs cartas explicando a doutrina cristã. São as epístolas ou carta dos apóstolos. E a igreja, ela também recebeu os livros do Antigo Testamento, inspirados por Deus, que prepararam a humanidade para a chegada do Salvador. Então, como que chega a nós essa revelação de Deus? Pela pregação da igreja e também pela Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita. Então diz o catecismo: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da palavra de Deus, no qual, como num espelho, a igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. São Paulo falava já na carta a Timóteo desse depósito da fé. São Paulo compara todo o evangelho, a doutrina,
como uma espécie de um depósito, uma arca de tesouro. Esse depósito que tem os tesouros da doutrina, do conhecimento de Deus, da revelação, Jesus entregou à igreja a cuidado dos 12 apóstolos. O que a igreja faz? Ela guarda, ela explica, ela transmite. Ah, padre, não, a minha fé é baseada na Bíblia. Toda a minha religião, toda a minha fé está baseada na Bíblia. Eu creio na Bíblia e a Bíblia ela vem antes da igreja porque a palavra de Deus é eterna. Tá certo isso? Tá certo? Sim ou não? Hein? Todo mundo na dúvida, né? Tá errado. A minha fé não se baseia na Bíblia pura, não. Isso é coisa de protestante. A minha fé, ela se baseia na igreja. Porque a Bíblia não caiu do céu escrita não, tá? Jesus mandou pregar. A palavra de Deus é eterna, sim. Mas a palavra de Deus que é eterna é o próprio Jesus. Ele é a palavra eterna do Pai. E quando ele veio ao mundo, se deu a conhecer, ele mandou os discípulos ensinarem e ele dotou os discípulos, os 12 apóstolos e a igreja, de um dom, de um carisma do Espírito Santo, chamado magistério. E esses apóstolos puseram por escrito. Então, quem que vem primeiro? A Bíblia ou a igreja? A igreja, porque a igreja é quem definiu qual livro pertencia à Bíblia e qual não pertencia. A Bíblia, em nenhuma parte fala quais são os seus livros, não. Então tem que tomar muito cuidado com ideias equivocadas. Porque é a igreja que tem a autoridade de Cristo para poder justamente nos transmitir a pregação e também de modo correto a Bíblia. Senão a gente pega a Bíblia e entende errado. Como muita gente entende errado e funda religiões a seu bel prazer. Então, portanto, essa é a missão da igreja. Na sua doutrina, na sua vida, no seu culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é, tudo aquilo em que ela acredita. Como é então que eu recebo, padre, a revelação de Deus? Quando eu venho à missa, eu ouço a catequese, ouço a homilia do padre na pregação da missa. Quando eu celebro, participo da liturgia, porque a liturgia é a minha fé celebrada, transmitida através dos sacramentos. Quando eu leio o catecismo em casa. Então, quando eu tenho essa vivência cristã, a vida de oração que ilumina a minha fé, tudo isso faz com que eu receba e conheça, através da igreja, a revelação de nosso Senhor. Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, no seu todo, não cessa a acolher o dom da revelação divina e não cessa de penetrar e compreender nele mais profundamente e viver dele mais plenamente. É chamado o sensus fidei, o sentido da fé. O povo de Deus, os católicos espalhados pelo mundo inteiro, eles têm, pelo dom do batismo, o dom da fé. Por isso que o povo de Deus, como um conjunto espalhado pelo mundo todo, ele não erra. Vocês sabiam que quando, por exemplo, o Papa Pio IX e o Papa Pio XII foram proclamar os dogmas da Imaculada Conceição Pio IX e da Assunção Pio XII, uma das coisas que eles fizeram foi perguntar aos bispos do mundo inteiro se todos os católicos do mundo acreditavam nisso. E aí os bispos falaram: Santo Padre, todos os católicos na minha diocese, nas paróquias todas, acreditam que Maria foi imaculada. Essa é uma prova que é dogma de fé. Porque o Espírito Santo não pode deixar que todos os fiéis do mundo errem juntos. Porque nós somos o povo de Deus. Mas então a fé vem de mim? Não. É porque você está acolhendo a fé e está acreditando. E a fé está florescendo em você. É o sentido comum da fé que o povo de Deus reunido tem. Claro que isso tudo guiado pelo magistério, que é um poder dado por Deus ao Papa e aos bispos. Não é o Papa e o bispo, e os bispos todos do mundo unidos ao Papa, e que tem o poder de nos transmitir de modo correto a palavra de Deus. Então, portanto, está a nossa reflexão de hoje, mais um passo da catequese, nesse nosso projeto de renovação da fé e da vida espiritual nesse tempo pós-pandemia, ainda pandemia e pós-pandemia, recuperação. Então vamos ficar de pé agora para cantar o hino inicial e assim começarmos a Santa Missa deste terceiro domingo da Quaresma.